Eu queria chamar a, eu queria chamar a pessoa que vai trazer a palavra. Eu estou muito feliz, muito feliz, muito feliz, muito grata a Deus. Eu queria chamar a nossa querida Janaína, Jana, que é uma bênção. Quantos conhecem Jana, minha gente? Faz festa, Jana, minha gente. É Jana, minha gente. E Jana vai ter. Então, assim, se prepara, porque o próximo pode ser você. Né? O nosso culto jovem é bem assim. O próximo pode ser você, porque Deus quer lhe usar. Amém? E Jana é essa bênção. Como todo mundo conhece Jana aqui, minha gente? Hashtag gruda nela, quem não conhece, porque ela é uma bênção do Senhor Jesus na nossa vida. Amém? Vamos orar por Jana? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por este momento, porque nós sabemos que Tu irás falar conosco. Deus, usa a Jana, Pai, e que a palavra que o Senhor colocou no coração dela, Senhor, venha alcançar os nossos corações, Senhor, naquilo que Tu queres falar, naquilo que Tu queres nos ensinar, Senhor, naquilo que Tu queres que nós cresçamos em Ti nessa noite. Vem ser com ela, o Espírito Santo de Deus que habita nela, eu sei que irá usá-la tremendamente nessa noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pai seja convosco. Eu estou muito feliz por estar aqui na casa do Senhor, né, para compartilhar daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu confesso que o meu desejo era dizer não, claro, né? Mas no começo do ano, eu fiz uma oração e eu prometi para Deus que aquilo que Ele colocasse, que aquilo que eu fosse chamada para fazer, eu não iria negar. Então, eu estou aqui para cumprir aquilo que o Senhor tem dito para que eu pudesse fazer aqui nesta noite. Eu espero que essa palavra possa chegar ao seu coração e que o Espírito Santo de Deus possa falar com você essa noite. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos abrir a Bíblia em Jó 14, dos versículos 7 ao 9. Jó 14, do 7 ao 9. Amém? Todos encontraram? Se vê ali, não vou nem olhar, né? Do 7 ao 9. Todo mundo achou? 7. Porque há esperança para a árvore, que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Amém? Podem sentar. Então, esses versículos, eles têm uma palavra-chave. Alguém poderia gritar aí? Qual palavra-chave que você acha que tem esses 3 versículos? Hã? Qual? Muito bem. Olha, muito bem. Esperança, exatamente. Então, aqui diz que há esperança para a árvore, que mesmo se ela for cortada, ainda assim haverá renovo para ela. Não cessarão os seus renovos. Se envelhecer a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, ela pode brotar de novo e nascer uma nova planta. Então, há esperança, mesmo para uma árvore que foi cortada. Mesmo que a sua raiz esteja envelhecida, há esperança para ela. E hoje eu quero trazer que você é essa árvore, que há esperança para a sua vida, que há esperança para você. Vamos ler ainda Jeremias 17. Jeremias 17, do 7 ao 8. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Então, o segredo está na esperança que nós devemos ter, não em nós mesmos, mas devemos ter uma esperança que tem como base o Senhor, cuja esperança é o Senhor. Então, eu fiquei pensando, quando eu estava lendo esses textos,
qual era a diferença, então, entre fé e esperança? Que parecem ser coisas bem parecidas. Mas qual é a diferença, então, entre fé e esperança? Alguém corajoso aí poderia ficar em pé e dizer... Cri, cri, cri. Então, cadê? Alguém sabe a diferença entre fé e esperança? Eu acho que alguém sabe, mas está com vergonha de dizer, né? Alguém sabe? Não, né? Quer dizer, sabe, mas não quer falar aí. Vamos ler Hebreus 11. Hebreus 11, 1. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, a fé é quando eu creio agora. A fé está ligada ao tempo presente. É quando eu creio, por exemplo, se o pastor aqui está ministrando sobre cura e eu criei naquele momento que eu fui curado. Isso é fé. E a esperança não está ligada ao tempo presente, mas a esperança está ligada ao tempo futuro. É o bem que eu espero no meu futuro. Então, é a diferença entre fé e a esperança. A fé deve ter como fundamento a sua esperança. Então, você tem que estar ligado. Eu espero a partir daquilo que eu criei, da minha fé. Então, nós temos que esperar as coisas, né, como diz aqui no versículo 11. A fé é o fundamento da minha esperança. Eu não posso esperar sem ter como base aquela palavra de Deus. O que Deus me falou. Eu não posso esperar por coisas futuras que sejam boas. E sempre que a Bíblia se refere à esperança, ela se refere a coisas boas que virão a acontecer na nossa vida. Não é uma esperança negativa, mas é sempre uma esperança positiva, de algo bom que está reservado para nós, num determinado tempo, né, de Deus. Então, eu preciso crer a partir e esperar aquilo de acordo com aquilo que eu criei que Deus me falou. Não pode ser uma esperança baseada em nada, mas deve ser uma esperança baseada na minha fé, na palavra que eu recebi, naquilo que Deus me falou. Então, muitas vezes, a gente vive esperando pelo bem do Senhor, mas nós não sabemos o que é que Deus quer para a nossa vida. Eu estou, por exemplo, eu quero muito ficar rico, mas em qual momento Deus falou que você iria ficar rico? Em qual momento Deus determinou essa palavra para você? Então, você espera baseado em quê? Nos seus achismos, naquilo que eu sinto no meu coração, que algum dia eu vou ficar rico, ou que, sei lá, qualquer coisa, eu só dei um exemplo. Então, nós devemos esperar pelo bem do Senhor, baseada na nossa fé, com base naquilo que Deus me falou, ter convicção do que Deus me falou e aguardar com esperança no coração que aquilo um dia vai acontecer. Lá no livro de 1 Samuel 1, conta a história de uma mulher que eu gosto muito. Alguém sabe o nome da mulher? 1 Samuel? Quem? Ana. Muito bem. Então, lá no livro de 1 Samuel, conta a história de Ana. Ana, ela vivia uma situação muito difícil. Ela disputava o amor do marido com outra mulher. Ela era casada com Eucana. E Eucana tinha quantas esposas? 2. Ana e Penina. E ela vivia uma angústia muito grande, porque Penina tinha filhos e filhas, e ela não tinha filhos, ela era estéril. Vamos ler 1 Samuel. Eu vou fazer vocês lerem bem a Bíblia hoje. 1 Samuel 1, 6 e 7. 1 Samuel 1... Eita, olha. 6 e 7. Diz assim: e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele, de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então, Ana vivia uma batalha muito grande na sua vida,
Porque, além dela ser estéril, que já era algo bem grave para a época, né? Porque, naquela época, a mulher só tinha essa função de ter filhos. Ela não tinha outra função. A função única dela era de ter filhos. E Ana já seria bem difícil para ela ser estéril. E, além disso, ela tinha um agravante, que era a concorrente, Penina, que a irritava excessivamente para a embravecer. Então, o objetivo de Penina era deixar a Ana irritada, era falar que ela não podia ter filhos, era passar e mostrar, olha, eu tenho filhos e filhas e você não tem. Era jogar na cara de Ana o sofrimento que ela já estava passando, né? Então, Ana vivia essa angústia. E quando nós estamos, os jovens, né, estão trabalhando, não estamos em guerra, então a gente pode dizer que a vida toda é uma guerra, que guerra é muito maior do que as batalhas, né? Dentro das guerras existem várias batalhas. E a gente pode dizer que a batalha de Ana, que era uma batalha bem grande, era o fato dela não poder ter filhos. E ela tinha uma adversária, porque, naturalmente, as mulheres já disputam, né, os namorados, os noivos, os maridos, os homens. Imagina só ter que disputar com a outra mulher o seu marido. Então, realmente, ela vivia uma batalha muito grande. E todos nós aqui, eu tenho certeza, que vivem as suas batalhas, grandes ou pequenas, mas cada um tem as suas. Então, eu trouxe um pouquinho, alguns exemplos, né, do que pode ser a sua batalha, ou das que eu vou falar aqui, pode até nem ser a sua, mas, de repente, você vai passar por alguma delas, ou você já passou. Eu trouxe muito baseado naquilo que eu já vivi, ou do que eu estou vivendo, né? Então, eu trouxe alguns exemplos das batalhas que está lá no Data Show. Eu não estou enxergando, não, Andresa. Ah, tá. Então, vai, a primeira aí. Pode colocar. Todo mundo está vendo? Dá para ver, minha gente? Dá, né? Então, a primeira batalha, eu pensei assim, na maioria dos jovens, né, já que estamos no culto jovem, qual seria uma batalha vivenciada por muitos jovens? Qual é essa daí? Não ter dinheiro para quase nada. Então, o jovem, o adolescente, ele vive com essa batalha. Porque ele ainda está estudando, ele ainda está conquistando, ele não tem tantos recursos ainda. Então, essa é uma batalha que, às vezes, causa sofrimento. Por quê? Você quer ir no show e não pode. Você quer ir naquele acampamento legal, você não pode. Você quer comprar roupa, não pode. Você quer comprar um sapato, não pode. Você quer fazer muitas coisas, mas você ainda não pode porque você não tem dinheiro para quase nada. Então, isso é que parece muito pequeno, mas quem vive isso sabe como isso traz sofrimento e como isso traz angústia. Eu já vivi assim, eu não sou rica, claro, mas eu já vivi muitos períodos ruins assim, de falta de dinheiro, que eu tive que pedir o socorro dos irmãos. Os irmãos nos socorriam muito quando estávamos assim com essa cédula zero. Então, às vezes, nós passamos por essas batalhas na nossa vida, de não ter dinheiro. É uma batalha enfrentada pelos jovens, não só daqui da Canaã, como os jovens do Brasil inteiro, né? Passam por esse momento, pelo fato de ainda não estarem trabalhando, ou, se estarem trabalhando, ainda não têm uma vida profissional ainda estabilizada, ainda está buscando, né? Vamos lá agora, outra batalha. Não ter namorado. Eu coloquei ali, Estado Civil segurando o véu. Então, não ter namorado parece ser algo também muito banal e pequeno. Mas quem tem entre 17, 16 até os 25 anos e que não tem namorado ou namorada... Então, vive essa batalha. Por quê? Quando você olha para o lado, todo mundo tem namorado ou namorada, menos você. Aí, alguém pode lhe apontar, no caso dos meninos, que o menino é muito devagar. Isso daí não tem conversa, não sabe conversar, por isso que está sem namorado. Sem namorada. E, no caso das meninas, pode ser por causa de qualquer coisa, por um defeito que ela tenha, ou porque, sei lá, a gente, às vezes,
Eu já ouvi muitas coisas que as pessoas achavam de eu não ter namorado porque eu era muito tímida, ou porque não se arruma, ou porque... Danoso, espera aí, né? A gente pode achar que isso é um problema muito pequeno, mas isso também causa sofrimento e causa angústia. Sim ou não? Ou só sou eu aqui, né? Não, tenho certeza que todo mundo, em um certo período da vida, passou por esse momento. Porque se você foge do padrão, então isso te causa sofrimento. No caso de Ana, o padrão social era o quê? Que ela tivesse filhos. Afinal, ela já era mulher casada. Se você tem uma certa idade e você ainda não tem namorado, isso é um problema. Isso é um problema social, porque todo mundo te cobra, tua família te cobra, os amigos cobram, todo mundo vive cobrando. Então, não ter também pode ser a sua angústia, pode ser algo que você esteja vivenciando agora, ou que você já vivenciou, ou que você ainda vai vivenciar. Outra coisa agora, outra batalha. Não saber o que estudar. Esse aí é para os mais jovens, né? Então, há muitos caminhos que você pode escolher. Você pode fazer um curso técnico, você pode fazer graduação, você pode ser empreendedor, abrir um próprio negócio. Você tem infinitas possibilidades. E, às vezes, essas possibilidades também te causam incertezas e dúvidas e que tiram seu sono. Meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou estudar? Eu tenho que estudar, o que eu vou estudar? Que curso eu vou escolher? Será que vai valer a pena? Eu sempre pensava nisso. Será que vai valer a pena tanto estudo, tanto esforço, no final das contas? Será que o meu esforço para a minha formação acadêmica vai me trazer algum retorno? Então, às vezes, isso me angustiava, me tirava o sono, às vezes. Então, pode ser que seja também uma batalha que você esteja vivenciando. Não saber ainda o que é que você vai fazer da vida pode também ser uma batalha vivida por você. Outra coisa. Não ser casado. Essa batalha já é mais para quem passou uma certa idade. Para quem já passou dos 25 anos, 26, 27, chegando perto dos 30, ou que já passou dos 30. Então, você... É a mesma coisa do namorado. Só que, nesse caso, você vai olhar para todo mundo vai estar o quê? Casado. Poxa, todo... No meu caso, né? Minhas amigas da minha igreja antiga, todas já casaram. Então, você se olha assim, meio numa ilha. Eu ainda não me casei. Então, isso também causa certos sofrimentos. Não é algo que é pequeno. Às vezes, até parece. Mas, dependendo da pessoa, dependendo da situação que essa pessoa se encontre, isso também causa sofrimento. Porque você acha que vai casar igual aqueles senhores ali. Que que você vai casar já quando estiver ali bem velhinho. Então, isso também é uma batalha vivenciada por alguns jovens, né? Outra coisa. Incertezas sobre o mercado de trabalho. Pronto, você agora já passou a etapa, já escolheu. Não, eu já sei, eu estou cursando agora, eu estou no curso técnico, estou no superior. Mas aí eu não sei o que vai ser da minha vida quando eu concluir esse meu curso, seja técnico ou superior. O que é que vai acontecer comigo? Porque, claro, todo mundo que estuda espera ter êxito. Todo mundo quer se dar bem profissionalmente. Todo mundo deseja. Mas as crises, né, que o Brasil está vivendo agora, ou eu vou escolher, ou aquilo que eu escolhi vai me trazer retorno só financeiro, eu vou pensar em quê? Só financeiro, só na minha realização pessoal. Então, eu fico sem saber o que é que vai acontecer depois que eu concluir aquilo que eu escolhi. Já passou aquela etapa das incertezas, mas agora tem a ver com o mercado. Será que meu esforço, como eu estava falando antes, será que isso vai valer a pena? Será que tudo que eu estou estudando vai valer a pena? Será que as noites que eu estou passando sem dormir, os finais de semana que as pessoas me chamam para sair, eu estou abrindo mão, será que no final vai realmente valer a pena?
Então, você pensa muito nisso, especialmente se você está no final do curso. Você fica sempre pensando, será que isso vai me render? Será que isso vai valer a pena? Será que o que eu escolhi corretamente? Será que eu deveria ter cursado e feito outro curso? Será que eu deveria ter optado por outro caminho? E agora não tem como mais eu voltar, porque eu já estou no meio, já estou no final. Não tem como voltar, porque eu já estou pagando. Enfim, seja lá o que for. Mas isso também é uma batalha vivenciada também por nós, né, que somos jovens. Outra coisa. Resistir às tentações. Né? Essa é uma batalha bem importante na vida dos jovens. Por quê? Não só nos jovens, é claro, né? Mas na juventude, para servir a Deus com integridade, a gente precisa abrir mão de muitas coisas. A gente precisa abrir mão de usar aquela roupa da moda. A gente precisa abrir mão de ficar, né, a moda de ficar com todo mundo, de sair pegando todo mundo. A gente tem que abrir mão, às vezes, de certos namoros que, mesmo sendo corretos, mas estão distantes daquilo que Deus quer. Então, a gente tem que abrir mão e dizer não a muitas coisas. Só que, muitas vezes, nós não queremos. A gente não quer dizer não, resistir. Porque é muito mais fácil dizer sim. Que a nossa carne, né, é tendenciosa para as coisas que nos afastam de Deus. Mas nós temos que resistir. E isso é uma batalha diária. Dizer não à prostituição, dizer não à pornografia, né, que é algo que está tão banalizado. E a gente vivencia isso diariamente. Eu tenho que dizer não, eu tenho que sair do meu grupo, eu tenho que sair, às vezes, de uma situação criada para que eu não venha a pecar e nem desagradar o coração de Deus. Então, essa é uma batalha que também Jesus viveu, por isso que eu coloquei aquela imagem ali. E Jesus, ele resistiu às tentações. O pecado não está em ser tentado, mas você ceder à tentação. E Jesus, ele foi o maior de todos os exemplos, como filho de Deus. Ele resistiu e disse não. E nós também devemos ser assim como Jesus, né? Às vezes a gente pensa, poxa, eu estou abrindo mão de tanta coisa, eu estou deixando de ir para as baladas, eu estou deixando de ficar com um montão de gente. Não tem aquela música, não sei qual grupo, devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto não sei o quê. Você fica pensando, eu deveria ter feito um montão de coisas que eu não estou fazendo. Mas você está fazendo tudo isso porque você quer agradar o coração de Deus. Você não quer viver de acordo com o que você deseja, mas você quer viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus orienta. E isso não é fácil. Quem diz que é fácil, enfim, não sei, né? Mas, para mim, e para a maioria, eu acredito que é algo difícil. Por quê? Nós temos essa facilidade de dizer sim. É muito mais fácil você ceder do que você dizer não. Porque você vai ser taxado como o santinho, a santinha. Só quer fazer o que é certo. E você, às vezes, fica por fora. Mas é melhor agradar a Deus do que agradar aos homens, né? Então, nós temos essas opções na vida. E se a gente decidiu servir a Deus, então temos que servir a Deus com sinceridade, fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Amém? Outra batalha. Bom, essa é para quem, né, já passou daquela fase de não ser casado, aí já é outra situação. Você já é casado, mas você não tem filhos. Isso era um pouco do que Ana estava vivendo. Muitas pessoas são casadas e não têm filhos, seja porque não querem ou porque não podem. E isso também causa angústia e causa sofrimento. Porque qual é o natural? É a mesma história. O natural é que você se case e depois de um período você tenha filhos. Porque todo mundo vai cobrar que você tenha filhos. E quando você não tem, isso te causa tristeza. Isso é uma batalha na sua vida diária. Porque você vive sonhando, né? O casal vive sonhando em ter um filho. E, às vezes, aquele filho parece que demora a chegar. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar, né? Então, isso também é uma batalha vivida por alguns jovens, né? Que já passaram, que já têm uma certa idade. Isso pode causar tristeza também. Outra coisa, outra batalha. Não ter tempo para Deus, família e amigos. Isso também é algo para quem já passou daquela fase da faculdade, da escola, já está trabalhando muito. Então, você,
Às vezes, eu pelo menos sinto muito isso. Às vezes eu queria tanto ter mais tempo para Deus, para ler mais a Bíblia, para orar mais, ter mais tempo para minha família, poder sair com os meus amigos sem ter hora, ficar até meia-noite, 1 hora da madrugada, conversando, rindo. Mas às vezes a gente não tem tempo. Por quê? A gente precisa trabalhar, correr atrás, para poder não ficar com aquele R$0 lá do começo. Você precisa trabalhar. E o trabalho é bem desgastante, né? Todo mundo que trabalha sabe disso. Então, às vezes, não te sobra muito tempo. Não sobra tempo para Deus, muitas vezes. Não sobra tempo para a família. Não sobra tempo para os amigos. E isso também você se sente triste. Porque você gostaria de estar e não pode. Você gostaria de fazer certas coisas e você não pode. Porque simplesmente você não tem tempo. Aquele tempo que você tinha lá, mas você não tinha dinheiro. Você tem tempo, e o período é assim. Você tem tempo, mas não tem dinheiro. Aí depois você tem um pouco de dinheiro, mas você não tem tempo. Então, a gente vai estar sempre passando por batalhas na vida, né? Mesmo que você tenha dinheiro, você não tem tempo para desfrutar do dinheiro que você está conquistando. Você tem um tempo bem reduzido, e isso é complicado. Porque você fica pensando, poxa, se eu tivesse esse dinheiro que eu tenho hoje, quando eu era mais jovem, quando eu tinha mais tempo, seria ótimo. Mas aí não é o caso, né? Então, essas foram algumas batalhas que eu trouxe, que pode ser que seja alguma que você está enfrentando hoje, ou... Não, Janaína, nenhuma dessas aí eu estou passando, eu já passei. Mas vocês que sabem as batalhas que você enfrenta na sua vida. Só às vezes você e Deus conhecem aquilo que você tem passado, né? Como o Vinícius estava falando aqui. Às vezes é algo com a sua família, às vezes é algo no seu trabalho, pessoas que te perseguem. Eu não sei o que é. Mas eu tenho certeza que Deus sabe. E eu quero trazer como foi que Ana venceu aquela batalha, né? Nós estamos falando sobre Ana. Então, como foi que ela venceu? A batalha dela, principal, era ela ser estéril. E a Bíblia é bem clara que diz que, aqui no versículo 6, diz assim, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. O Senhor que permitiu que Ana fosse estéril. Mas como assim? Que Deus é esse que permite que a gente passe por sofrimentos? Porque era um sofrimento para Ana, sim ou não? Mas era o Senhor que tinha permitido. E é o Senhor que permite que passemos por essas situações. E Ele sabe por quê, né? Ele permite que a gente passe por essas adversidades, né? Então, a primeira coisa que Ana fez para superar a sua batalha, para vencer, ela orou. Lá no versículo 10, vocês podem acompanhar aí, não sei se vocês já fecharam a Bíblia. 1 Samuel 1:10. Diz assim: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então, a primeira atitude de Ana para vencer a batalha dela foi orar. Só que a gente muitas vezes não ora. A gente está vivenciando uma batalha e a gente não ora. A gente conta para o amigo, a gente conta para a mãe, para o pai. Mas a gente não ora, não fala para Deus, não se abre. Foi o que Ana fez. Ela chorou com amargura de alma. Chorou abundantemente. Ela estava aqui no templo, na casa do Senhor. E às vezes a gente entra e sai da igreja. E a gente não ora. Não ora em casa, não ora aqui, não ora em lugar nenhum. E aquela batalha que parece pequena se torna enorme. Porque a gente não toma uma atitude muito simples, que é orar. É dizer para o Senhor, Senhor, não está fácil. Eu, em muitos momentos da minha vida, eu disse isso para o Senhor. Senhor, eu não aguento mais. Porque, às vezes, a gente acha que Deus vai nos julgar. Ah, não posso orar assim, porque o Senhor vai pensar, né? Mas nós temos que orar sem reservas. Orar se derramando mesmo diante do Senhor. No caso de quem está sem dinheiro, do exemplo que eu dei. Senhor, não está fácil, porque eu quero sair, eu quero viajar, eu quero ir para o acampamento. Senhor, não tenho dinheiro, abre as portas. Você tem que dizer para Deus aquilo que tem tirado o seu sono, aquilo que tem trazido angústia no seu coração. Se a sua batalha tem sido não ter um filho, você tem que falar isso para Deus. Se a sua batalha tem sido não ter namorado ou não ter namorada, você tem que falar isso para Deus. E esperar
porque no tempo certo Ele vai responder. Deus, Ele sempre responde as nossas orações. Mas, às vezes, a gente não se coloca diante dEle. A gente acha que pode resolver sozinho. E aí a cruz se torna muito pesada. Minha vida se torna um peso muito grande. Claro, porque você não fez aquilo, né? Lançar sobre Ele as suas angústias, as suas ansiedades. Porque é Ele quem cuida de você. Não é o seu trabalho, não é a sua família, mas é Deus que cuida de você. Então você precisa fazer isso, fazer igual a Ana. Orar, se derramar, Senhor, toma alguma providência. Senhor, faz alguma coisa, abre uma porta, me fala. Igual a Vinícius disse aqui no começo, né? Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. É isso que nós temos que fazer. O que é que o Senhor tem para me dizer? O que é que o Senhor tem nessa área da minha vida que tanto me angustia, que tanto tira meu sono? Que palavra o Senhor tem para mim? É isso que nós devemos fazer. E ela perseverou na sua oração. Lá em 1 Samuel ainda, no mesmo capítulo, 17 e 18, diz assim. Então, respondeu Eli e disse, né, depois que ela orou e tal, diz assim, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela, acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi no seu caminho, e o seu semblante já não era triste. Então, Ana, Eli estava lá no templo, né? E percebeu que Ana estava se derramando. Só que ele achava que Ana estava o quê? Embriagada, estava bêbada. Né? Ela estava tão intensa a oração dela que ele achava que ela estava bêbada. Mas aí ela disse, não, Senhor, na verdade eu estou aqui angustiada, porque eu estou passando por um momento tão difícil na minha vida, eu quero tanto ter um filho, porque eu já não aguento, eu estou acrescentando, claro, né? Porque eu já não aguento mais Penina me aperreando, tirando meu juízo. Né? Às vezes, nós também temos peninas, né, na nossa vida. Às vezes é o parente, às vezes é um amigo que fica falando para você e entristece o seu coração. E como a Carol disse, né, no Amadas do Rei, que a gente vai falar sobre blindar o coração. Porque é necessário você guardar o seu coração para as flechas que o inimigo lança, às vezes, e que usa pessoas próximas a você para te angustiar, para te entristecer. Assim como acontecia com Ana. Né? Penina angustiava, entristecia. E, às vezes, tem muitas pessoas que fazem isso conosco. Então, Eli, quando soube do que Ana estava passando, ele disse assim, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição. E disse ela, acha a tua serva graça em seus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu. Então, Ana, naquele momento, ela teve o quê? Fé. Ela acreditou na palavra que foi lançada pelo profeta. Ela ficou grávida naquela hora? Sim ou não? Sim ou não? Não. Não naquele momento. Mas ela creu. E tanto ela creu que diz que o seu semblante já não era triste. Então, ela teve fé na palavra que foi lançada. E ela se manteve com a esperança. Porque ela sabia que no tempo certo o Senhor ia fazer aquilo que ele tinha dito. Porque o Senhor não é homem para mentir. E todas as coisas que Deus prometeu, elas vão se cumprir. Agora, só que às vezes a gente não sabe o que é que Deus falou, o que é que Deus tem. Porque às vezes nós mesmos tomamos as nossas decisões. Eu decido com quem eu vou namorar, casar. Eu decido qual curso eu vou fazer. Eu decido tudo na minha vida. E Deus fica só lhe observando. E quando está passando por uma batalha, você, às vezes, corre, mas aí já depois. Mas nós temos que fazer o contrário. Temos que saber o que é que Deus quer para a minha vida. Né? Às vezes, Deus diz, espere. Então, eu tenho que saber o que é que Deus quer para a minha vida. E a esperança de Ana não estava baseada em qualquer coisa. A esperança dela estava baseada na palavra. Naquela palavra do profeta. E a Bíblia diz que depois de um tempo, né, no versículo 20, sucedeu que passado algum tempo Ana concebeu e teve um filho. E chamou o seu nome Samuel, porque dizia a ela, eu tenho pedido ao Senhor. Então, no tempo certo, Deus abençoou Ana com aquele filho.
E Ana pôde viver o bom tempo que ela esperava. Porque a esperança é você aguardar a boa fase, você aguardar pelo bem que o Senhor tem para a sua vida. O que é que você tem esperado da sua vida? Que promessas Deus fez para você? Ah, não sei. Mas por que eu não sei? Porque não busca. Se você buscar saber o que Deus tem, Deus vai falar com você. E você não vai viver assim. Ah, será que algum dia eu vou fazer um curso superior? Ah, será que algum dia eu vou me dar bem profissionalmente? Ah, será que eu vou me casar? Ah, será? Por que você vive com essas interrogações? Porque você não sabe, você não busca saber o que é que Deus tem. Quando você toma posse daquilo que Deus te falou, e a sua esperança está firmada em Deus, então você não vive triste, como Ana. O semblante já não era triste. Não tem como viver triste sabendo do que está me reservado lá no meu futuro. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Né? Então, eu sei em quem eu estou crendo, eu sei o que Deus já tem para mim. Então, é muito mais fácil viver dessa forma. É muito mais fácil a gente viver porque eu sei que no tempo certo, aquilo que Deus me falou vai acontecer. Então, a palavra que eu trago para vocês, né, que serviu para a minha vida, é de continuarmos com essa esperança. Não a esperança baseada em qualquer coisa, mas baseada naquilo que Deus já falou ao seu coração. E se Deus não falou ainda ao seu coração, você precisa buscar. Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? Nessas batalhas que a gente viu, ou em outra, que eu não sei. Né? Mas o Senhor sabe daquilo que você tem passado. E no tempo certo, aquilo que o Senhor prometeu vai se cumprir. Você não pode viver cabisbaixo, triste. Você tem que viver com esperança no seu coração. Porque se Deus prometeu, aquilo vai acontecer. Vamos ler Provérbios, para a gente encerrar. Provérbios 23. 23, 18. Provérbios 23, versículo 18, diz assim: porque deveras há um fim bom, não será malograda a tua esperança. Né? Malograda significa frustrada. Porque há um fim bom. Há um fim ruim? Não. A Bíblia não diz que há um fim ruim, seja para que área for da sua batalha, da sua vida. Há um fim bom. E a sua esperança não será frustrada. Nada vai ser frustrado se você tiver como base a palavra de Deus, aquilo que Deus falou ao seu coração. E eu espero, né, assim como Deus falou comigo, que você possa sair daqui sabendo que a sua esperança deve estar baseada naquilo que Deus já falou com você. E que você não tenha mais um semblante triste, mas que você possa viver confiando que no tempo certo, tudo o que Deus lhe prometeu vai se cumprir. Amém?